licença, esposa, dê um beijo, tá? Boa noite a todos. Gente, esse carinho não tem preço. Vocês não sabem como eu estou feliz de estar aqui nessa casa, revendo amigos, amigos do peito, do coração, que há muito tempo não via. E também o acolhimento, o carinho da espiritualidade, da equipe espiritual da casa. Muito bom poder estar aqui. E faço minha as palavras de Janira, porque é sim, o Dia das Mães deveria e tem que ser todos os dias do ano. Foi convencionado de se comemorar hoje, mas o nosso abraço querido para todas as mães. Como ela falou, mães, avós, bisavós, né? Todas merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito rico, rico de ensinamentos, uma passagem muito bonita do nosso Mestre, do nosso Senhor, a última ceia, a despedida de Jesus. Então, antes da gente começar, né, propriamente no nosso assunto, eu gostaria de fazer uma abordagem rápida sobre Israel, sobre a Palestina naquela época de Jesus, até para poder embasar melhor o nosso assunto. Qual era a expectativa que envolvia toda a nação, todo o povo de Israel naquela época? O que eles tanto aguardavam? A vinda do Messias. Então, Israel passava por um jugo, por um domínio do Império Romano, o povo vivia oprimido, sofrido, os impostos eram muito pesados e eles já não aguentavam mais, para eles era assim uma coisa à beira da revolta mesmo. Mas eles tinham aquela fé na vinda do Messias, porque era uma promessa de Deus para a nação, para o povo de Israel, porque esse Messias tão aguardado, ele vinha para libertar o povo desse jugo romano e recolocar Israel na supremacia das nações como o povo escolhido por Deus. Essa era a visão deles. Só que isso aí era ponto comum, pacífico, entre todos os judeus. Mas tinha ali, vamos dizer, duas correntes com relação a esse Messias. Uma parte, e era a maior parte, né, dos estudiosos de Israel na época, sobre a visão de quem seria esse Messias, de como ele seria esse Messias e do que ele faria. Uma corrente achava que esse seria um Messias da linhagem de Davi, o Messias davídico, que viria empunhando a espada e na base vamos assim dizer, da força, ele iria libertar o povo do Império Romano. Essa era a visão mais aceita pelo povo, até naquela época, todo o povo acostumado às conquistas sempre pela força, e então a maior parte estava aguardando esse Messias, um revolucionário que viria através da força e libertaria a nação. Mas tinha uma outra corrente, e essa corrente seria do Messias mais terno, do Messias servo, do Messias humilde, que viria para libertar o povo, e isso está lá, nós temos no livro de Isaías, que Isaías
foi um dos profetas que falou muito sobre esse Messias, um Messias manso, pacífico, e está lá no livro de Isaías, no capítulo 52 a 53, no quarto cântico dos servos. É um texto muito bonito que fala como seria esse Messias manso, pacífico, de como ele libertaria o povo, mas seria uma liberdade de dentro para fora, mais à custa do exemplo e do sacrifício pessoal do que pela força, né? Essa era uma visão menos aceita, mas era a outra visão. Então, e nesse contexto chega o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, lá na Galileia, muito simples, numa vida simples, e ele começa o seu ministério, e logo começam, através, né, dos seus ensinamentos, das suas pregações, e também aqueles milagres, né, milagres que na verdade eram reflexos dos poderes psíquicos de Jesus, começam as curas, né? Vocês imaginem o que é você ter diante dos teus olhos um homem que chega para um leproso que já não tinha mais várias partes do corpo, e ele às vezes com um olhar ou com um toque refazia as partes do corpo de um leproso. Com um toque, simplesmente ele deixava um leproso curado. Vocês imaginem o que seria estar com um homem que você via ele mandar paralíticos que nunca andaram, levantar e sair andando, cegos de nascença, que nunca tinham enxergado, e ele curou os cegos, fazia os surdos voltar a ouvir, os paralíticos andando, como eu falei, e até mesmo ressuscitar os mortos. Hoje nós sabemos, né, que na verdade aquelas pessoas que Jesus teria ressuscitado, elas não estavam mortas, era um fenômeno de catalepsia, de letargia, mas ele, a viúva, o filho da viúva de Naim, a filha do chefe de Jairo, do chefe da sinagoga de Cafarnaum, e principalmente que ficou muito marcado foi a de Lázaro, né? Que Lázaro já estava há alguns dias, inclusive, lá no túmulo, e ele, de longe, ele grita e Lázaro levanta. E aquilo começou todas essas curas começou a incomodar o poder vigente, o poder religioso e o poder político. Roma começou a ficar preocupada por conta das notícias que chegavam de Jesus. Os sacerdotes do Sinédrio, todos querendo saber da onde aquele homem simples tinha tantos poderes. E isso ameaçava, porque nós sabemos que eles tinham muitos interesses em jogo, os sacerdotes no Sinédrio. Então, nós tivemos 2 episódios que foram marcantes, porque na verdade já de algum tempo Jesus era sempre acompanhado pelos fariseus, pelos saduceus, estava sempre ali e a todo custo querendo enredar o mestre com perguntas capciosas, para ter motivos de acusá-lo, para poder prender, porque o Sinédrio já havia deliberado sobre a prisão de Jesus. Era questão de tempo, porque eles temiam uma rebelião do povo. Então, eles estavam tentando ver ali um momento mais propício
para poder prender Jesus. E né, dentro de tudo isso, nós chegamos ali naquele domingo, dia 9 de Nissan, em que Jesus, vindo de Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus, ele sempre pernoitava na casa dos amigos, Maria, Marta e Lázaro, e ele e os apóstolos vinham vindo a pé. E já desde a saída de Betânia, né, nos conta Emmanuel no livro Há 2000 anos, e os evangelistas também, Mateus, Lucas, João, dando conta de uma grande multidão que foi acompanhando, um cortejo que foi acompanhando Jesus, e à medida que Jesus se aproximava de Jerusalém, essa multidão ia aumentando, ia crescendo. É bom a gente frisar que era Páscoa, a festa da Páscoa, que comemorava a libertação dos judeus da escravidão no Egito. Então, Emmanuel conta que as janelas todas enfeitadas com flores, as mães com as crianças saíam no colo e todas tentando chegar perto do mestre, para que Jesus pelo menos tocasse nas crianças, e uma multidão, havia uma comoção, para vocês verem, né? Depois desses 3 anos, Jesus ficou muito conhecido, foram muitos milagres, muitas curas, e o povo tinha uma expectativa muito grande de que ele era o Messias tão aguardado. E todos saudavam ele, dando hosanas ao filho de Davi, ao rei de Israel. Então foi nesse clima, Jesus vem se aproximando, ele chega no Monte das Oliveiras, e já na descida do monte a gente tem ali o Vale do Cedron, e ele já próximo já de chegar às portas da cidade. Ele na realidade adentrou pela porta oriental de Jerusalém, mas ali já tinham muitas barracas, muitos peregrinos acampados, porque eram tantas pessoas vindas de todas as partes que não cabiam dentro da cidade. Então eles se ajeitavam com barracas fora da cidade mesmo, mas com a notícia que o Messias estava vindo, que o Messias estava chegando, o alvoroço tomou conta de todos, e a multidão aumentou de vez. Então, chegando próximo já de Jerusalém, havia um povoado chamado Betfagé. Betfagé literalmente significa a cidade, a casa, melhor dizendo, dos figos não maduros. Então, era um povoado, na verdade, uma vila de pastores de ovelha. Então o mestre chama 2 apóstolos, Filipe e André, e diz para eles assim: ide pegar o jumentinho, ide pegar e pegai o jumentinho. E eles foram, e realmente eles nem precisaram andar muito tempo. Logo na frente tinha uma casa, e logo na porta tinha uma jumenta, e do lado dela um jumentinho. E os apóstolos chamaram os donos e pediram o animal, e o dono perguntou para quem era. Eles falaram que era para Jesus, para o nosso Senhor, e prontamente o dono lá do animal concedeu, e eles levaram o jumentinho,
E assim que chegou o jumentinho, os apóstolos tiraram as suas capas, forraram, cobriram o jumentinho, e Jesus subiu no animal e começou a entrar na cidade, seguiu em frente. E nós perguntamos então, ou vocês, melhor dizendo, vocês perguntam, mas por que Jesus fez questão de parar ali e pegar um animal desse e subir no jumento? Nós tivemos, melhor dizendo, várias profecias sobre a vinda do Messias. Só para vocês terem uma ideia, um estudo teológico nos dá conta de que Jesus, nos seus últimos dias, ele cumpriu mais de 25 profecias, em torno de 25 profecias. E essa era mais uma delas. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 e 10, diz assim: exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, virá montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será eliminado, e ele declarará paz às nações. Então, essa é mais uma das profecias que o mestre, ao longo de toda a sua jornada, teve o cuidado de dar cumprimento a todas elas, para que não houvesse dúvidas de que ele realmente era o Messias. Olha, nós temos a última dessas profecias, assim, até muito interessante, porque ela ela causa polêmica. Nós temos assim Jesus já na cruz, nos seus últimos momentos, já perto já de expirar, né, as suas forças já acabando, e ele já muito próximo de desencarnar. Então ele fala assim em aramaico, porque era a língua de Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani. E o que significa isso? Deus meu, por que me abandonastes? E muitas pessoas, inclusive eu, quando da primeira vez eu li, estudando, eu achei muito estranho. E muitas pessoas dizem que Jesus ali fraquejou, que faltou fé em Jesus, dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Mas se a gente estudar a fundo, e se a gente ver do que se trata, na verdade, Jesus não disse essa frase, ele citou essa frase, porque essa frase era uma citação de um texto. E que texto era esse? Era, na verdade, mais uma profecia. Salmo 22 de Davi, que diz no versículo 1, Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me abandonaste? Era um salmo muito conhecido como um salmo que falava sobre o Messias, um salmo messiânico. E ali, inclusive, ele fala também que o Messias, na hora da sua crucificação, ele teria sede, e iriam dar vinagre a ele, e que as suas roupas seriam retalhadas, partidas, e se lançariam a sorte sobre as suas roupas.
e nós sabemos que os soldados romanos fizeram isso. Então ali Jesus está se reportando a esse salmo messiânico para dizer: eu sou o Messias. Vocês não erraram, porque nessa entrada de Jerusalém, a expectativa de todos, e inclusive dos seus apóstolos, era que Jesus adentraria a cidade e marcharia com o povo direto para a Fortaleza Antônia, que era a casa do governador Pôncio Pilatos, e Jesus iria mudar a ordem social. Ele ia tirar Pôncio Pilatos, expulsar os soldados e ia libertar o povo, e todos já estavam esperando isso, mas na verdade o que acontece é que Jesus entra em Jerusalém, ele vai para o templo, se dirige ao templo, e lá vai até o pátio dos gentios, e segundo Mateus, no capítulo 21, no versículo 12 e 13, foi nesse dia, no domingo, que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Aí também há alguma divergência, porque outros evangelistas também não concordam que teria sido nesse dia. Marcos diz que teria sido no dia seguinte, na segunda-feira, e outros, Lucas, também João acha que teria sido muito antes, mas então, na verdade, Jesus chega lá, entra no templo, e o povo todo ficou naquela frustração, inclusive os seus apóstolos, porque havia um certo envaidecimento dos apóstolos, porque o povo todo idolatrando, saudando não só Jesus, mas a eles também, que eram aqueles homens mais próximos de Jesus, e todos acenando para eles, e eles achavam que ali eles iriam ter também, quando Jesus tomasse o poder, eles teriam cargos, seriam ministros, seriam mandatários de certa forma, né? E a gente sabe que aqueles homens de quem Jesus se acercou, e Amélia Rodrigues nos diz isso, alguns deles eram almas nobres, mas quando se enroscaram, mergulharam na carne, vocês sabem que a carne densa, o corpo físico, ele tolhe, ele inibe as potências espirituais, né? E muitos se deixaram levar pelas suas imperfeições, principalmente Judas Iscariotes, porque Judas, ele ficou tão... Na verdade, Judas, quando se aproxima de Jesus, ele já se aproxima, ele amava o mestre. Isso a gente não questiona, é inquestionável. Ele amava muito a Jesus, mas ele via em Jesus o Messias libertador, o Messias revolucionário, que ia libertar a nação. E quando isso não aconteceu, a frustração dele foi muito grande. Isso foi num domingo, passou na segunda, na terça, na quarta-feira, ele foi ao Sinédrio procurar Caifás. Então, é bem verdade que Judas se deixou levar pelas suas paixões primitivas, a gente sabe disso, mas também foi enredado pela astúcia do sumo sacerdote Caifás. Então, nós temos ali na parte baixa da cidade de Jerusalém, aonde era a parte que tinham os trabalhadores, as pessoas mais pobres, humildes, uma casa simples, modesta, mas uma casa confortável, aonde tinha na parte de cima
tinha um aposento mais ou menos de uns 6 metros por 4 de largura, e ali era a casa de Maria Marcos, que era viúva, irmã de Pedro e mãe de João Marcos, que ficaria conhecido como Marcos, o quarto evangelista de Jesus. Então, ali Maria recebe Jesus e os seus 12 apóstolos naquela quinta-feira, dia 13 de Nissan, e eles fariam ali a ceia pascal, né? Então chegaram e cumprimentaram. Ali estavam presentes, além da anfitriã da casa, Maria Marcos, o seu filho João Marcos, tinham também Maria, a mãe do nosso Senhor, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, tinha também presentes Salomé, mãe de Tiago e João, Maria Madalena, Joana de Cusa. Eram essas as pessoas. Jesus cumprimenta a todos e sobe com os seus apóstolos para fazer a ceia pascal, né? Então eles tinham ali o cordeiro pascal, que era assim tradicional, e além do cordeiro eles tinham também figos, pão, mel, azeitonas e vinho. O povo de Israel, de uma forma geral, era um povo pobre e que raramente comia carne. A mesa dos ricos era sempre muito abastada, mas para aqueles pescadores pobres, aquilo ali naquela noite era um banquete. Então todos tomam os seus lugares, a mesa era grande, 6 lugares de um lado, 6 do outro, e a cadeira central em que o mestre sentou. No fundo da sala do quarto tinha uma bacia. Nessa bacia tinha uma banquetinha de couro e uma toalha. Era um costume na época em Israel, quando alguém recebia visitas em casa, convidados em casa, o servo da casa lavava os pés e os convidados depois lavavam as suas mãos e, se quisessem, por conta do calor, também lavavam a cabeça. Então Jesus se levanta e, olhando para eles com muita ternura, diz assim: meus amados, ardentemente desejei comer convosco nesta Páscoa, porquanto em verdade vos digo que não tornarei mais a comê-la até que ela se cumpra no reino dos céus, no reino de Deus. E aí ele se levanta e tira o manto, deixa o manto num canto, vai até a banquetinha, pega a bacia e ele começa a lavar os pés dos seus apóstolos. A estupefação foi geral. Atônitos, eles nem esboçaram nenhuma reação, mas como o mestre lavando os pés, ninguém falou nada, mas todos muito assustados. E Jesus, imperturbável, ele seguia lavando os pés. Quando chegou na vez de Pedro, o Pedro falou: Senhor, o que tu vais fazer? Vais lavar-me os pés? E Jesus responde para ele: sim, Pedro, o que faço agora não compreendes, mas compreenderás mais tarde. Não, mestre, não, Senhor, jamais me lavarás os pés. E Jesus, com aquele olhar fixo e penetrante, olha para ele e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo.
Então, diante da decisão firme de Jesus, ele não aguentou e falou: então, mestre, não lave-me só os pés, lave-me as mãos e a cabeça. E Jesus responde: não é necessário, porque você está limpo, é somente os pés. Então Jesus acabou e tomou novamente o manto e sentou, e olhando para eles, Jesus fala: entendestes o que fiz convosco? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se, pois, eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, é para que vós laveis também os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais também vós. Então Jesus ali dá, a gente observa atentamente, estudando os evangelhos, que um dos focos sempre dos ensinamentos de Jesus foi com relação à humildade, o orgulho, né? Vocês veem que assim foi no Sermão do Monte. Qual foi a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os que são os pobres de espírito. E Jesus se dirige ali: bem-aventurados aos humildes, né? Então Jesus ali ensina para eles que a humildade tem que estar sempre, vou falar para vocês, né? É um dos nossos maiores desafios. Vocês sabem que o orgulho, infelizmente, o orgulho e o egoísmo ainda estão muito presentes em cada um de nós. Então, terminando de fazer isso, ele novamente se levanta, pega o vinho, pega o pão e diz, repartindo o pão: tomai e bebei. Repartindo esse alimento, tornará isso o símbolo de nossa aliança. Fazei isso em memória de mim. Socorrei-vos uns aos outros. E aí Jesus também dá mais um ensinamento muito importante para nós, que nós nos devemos socorrer, gente, o tempo todo. Nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça, no nosso coração: nós necessitamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Então Jesus, quando diz fazei isso em memória de mim, ele está dizendo que toda vez que a gente ajudar alguém, é a ele que nós estamos ajudando em primeiro lugar. Então ele vai começar a repartir o pão, entregar, e com os olhos nublados de lágrimas, com semblante muito triste, ele diz: em verdade vos digo, um de vós me entregará e fará sofrer o Filho do Homem. Essas palavras caíram como uma bomba, e todos na mesma hora, o alvoroço foi geral. Todos, como Senhor? Acaso aí Filipe, Tomé, André, dizendo: Senhor, eu serei o motivo do teu sofrimento? Filipe diz: eu, mestre, te farei sofrer. E todos começaram a olhar um para o outro: quem faria o mestre sofrer? E Jesus diz: amém, amém vos digo, que alguém que coloca comigo a mão no prato foi enganado e me fará sofrer. Então Jesus quis dizer com isso: alguém que comigo coloca a mão no prato, que era alguém íntimo, que fazia as refeições com ele, era alguém do seu convívio, mas não disse quem
E aí começou, né, uma discussão, eles dizendo desfilando as suas qualidades, cada um se dizendo o servidor, o apóstolo mais fiel, aquele que era o mais dedicado, aquele que era o mais esforçado, todos se colocando um acima dos outros, e Jesus ficou triste olhando para eles naquela discussão, né? Porque há poucos instantes ele tinha dado uma lição lavando os pés deles, tinha dado uma lição para eles de humildade, e agora eles lá naquela discussão, todos se colocando como os melhores, os maiores, os melhores discípulos, e até Jesus calado, até que eles perceberam e envergonhados se calaram. Então Jesus novamente fala: os reis se fazem chamar de senhores e exigem de todos aplausos e respeito. Não seja assim entre vós, ao contrário, aquele que quiser ser o maior, faça-se o mais pequenino, e aquele que comanda, seja igual ao que serve. Aprendei de mim, pois me acho entre vós como aquele que veio para servir. Então, novamente, Jesus dá uma lição para eles de humildade, e olhando carinhosamente para eles, ele prossegue dizendo: agora vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Amai-vos uns aos outros. Então Jesus quis dizer que os seus discípulos, que os seus apóstolos ficariam conhecidos por muito se amarem. Essa seria a marca deles. Jesus sempre impelindo eles ao amor, à humildade, ao carinho. Então, aí, com um olhar, vendo eles, né, porque eles já começaram, eles não sabiam que aquilo ali era uma despedida, mas diante das falas de Jesus já começaram a ficar desconfiados, e com um olhar, né, receoso, perturbados, Jesus viu eles assim e diz: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e houver preparado o lugar, voltarei e levar-vos-ei comigo, pois aonde eu estiver, estareis vós também. Não se preocupem, porque vocês conhecerão os caminhos, conhecerão o caminho. Aí Tomé levanta a mão e diz: mestre, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós saberemos o caminho? E Jesus olha para eles e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí Jesus, com muito carinho, continua e faz uma promessa para eles: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não percebe, porque não o vê e não o conhece. Quanto a vós, vós o conheceis, porque ele está em vós e permanecerá entre vós. Então, Jesus faz ali a promessa do Consolador prometido.
Ele disse que depois ele mandaria um outro Consolador que fique eternamente conosco. E nós sabemos que essa nossa doutrina luminosa é o Consolador prometido. E consola de verdade, mas porque antes ela esclarece a todos nós. Nós sabemos que nós só podemos aceitar aquilo que nós entendemos. Então, por isso que essa doutrina, calcada na lógica, na razão, ela conforta, alenta os nossos corações, porque de posse da verdade, a gente pode entender e utilizar melhor o nosso livre-arbítrio. Então, carregados de emoção, Jesus termina essa fala, os apóstolos começaram a cantar hinos de louvor e Jesus ficou olhando ali para aqueles homens que teriam momentos difíceis pela frente na implantação da Boa Nova. E então eles terminaram os cânticos, desceram, primeiro os apóstolos e depois foi Jesus. E lá, então, Jesus, ele vai se despedir também das pessoas que estavam lá embaixo. E ele se dirige à dona da casa, Maria Marcos, e fala para ela assim: Maria, mostraste coragem em receber-me em teu lar, pois sabes do ódio que os sacerdotes me dedicam. A ti expresso a minha gratidão, rogando ao Pai abençoar este lar da ira, do ódio, da perseguição daqueles que se dizem nossos inimigos. E ela diz: Senhor, não só o meu lar, mas todo o meu coração abro a ti e o faço com honras, porém faço também com carinho. E Jesus continua dizendo: Maria, dentro em breve este lar será um reduto abençoado para o descanso, para o repouso de muitos. Deste recinto meus discípulos partirão resolutos para Galiléia, aonde se fortalecerão na fé, a fim de implantar em definitivo a boa nova do reino. Sei que assim como recebeste-me, receberá a eles também. E Jesus já estava preparando ela, porque depois ali já na sua prisão, no seu julgamento e nos dias que se sucederam, foi ali que os apóstolos se refugiaram, foi ali que eles ficaram reunidos e, a bem dizer, escondidos mesmo, né? Depois Jesus vai para João Marcos, que naquela época ele era um menino de 13, 14 anos. E Jesus fala para ele: meu jovem, um dia escreverás. E quem escreve faz história, e quem faz história não deve falseá-la. Escreverás para a posteridade, e te peço, usa a humildade e os sentimentos mais nobres do teu coração. Tens um trunfo, porque lidaste com a verdade. Assim, chegando o momento, conta o que teus olhos viram nesses instantes. E aí Jesus diz para ele: mesmo passando séculos se passarão e o teu nome ficará conhecido em terras muito distantes. E ele não entendeu nada, ele ficou olhando e rindo, porque ele jamais, com 13, 14 anos, naquela época, ouvindo aquelas palavras de Jesus, ele jamais iria imaginar que ele um dia ia ser um dos 4 evangelistas. E aí não poderia deixar de ser
ele vai se despedir da mãe dele. E ele chega e fala: minha mãe, meu anjo, em tuas mãos deixo a gratidão do filho reconhecido. Quando teus olhos enxergarem aquilo que não querias ver, busca no infinito amor do Pai o consolo para a tua dor. Resigna-te à espera do tempo, pois só o tempo trará as respostas ao teu coração cansado e oprimido. E Maria, num pranto contido, ela chega para o filho, se aproxima e diz: meu filho, por que você está falando isso para mim? O que meus olhos verão? E ele falou: minha mãe, estou no mundo para cumprir a vontade de meu Pai e não a minha, tu sabes. A boa nova está sendo semeada na terra, mas a semente principal ainda não foi plantada. E para levar a efeito o plantio dessa semente, é necessário algo que muitos por agora não compreenderão, mas compreenderão mais tarde. Confia e não tema, minha mãe, tudo está entregue nas mãos misericordiosas do Pai. E nesse momento, todos derramavam lágrimas, porque todos já sabiam que alguma coisa muito triste ia acontecer, mas ninguém ousou perguntar. E aí, abraçado com a mãe dele, olha, é assim, a gente não pode deixar de falar isso. Jesus era carinhoso com todos. Que dirá com a mãe dele? Ele tinha um carinho muito grande com aquela mãe, sabe? Um respeito, um carinho, um amor muito grande. E abraçado com a mãe, ele fala: meus amados, deixo-vos a minha paz vos dou. Confiai em Deus e em minhas palavras. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneceis no meu amor, assim como eu cumpri os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Digo-vos isso para que minha alegria se complete e que a vossa alegria se cumpra. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não existe amor maior do que aquele que entrega a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se cumprirdes o que eu mando, se praticardes os meus mandamentos. Já não vos chamo de servidores, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas agora vos chamo de amigo, pois tudo que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Irdes, aí ele fala antes, vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos destinei a ir e a produzir frutos, e frutos que permaneçam. E aí ele diz: não vos esqueçam que tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. E finalizando, mais uma vez, ele enfatiza: não vos esqueçais, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, os apóstolos vão saindo e ele mais uma vez se despede de todos. A mãe dele chega para ele e fala: meu filho, eu te verei amanhã. E ele falou: sim, minha mãe, você me verá,
mas não disse a ela naturalmente em que situação, em que circunstâncias que ela o veria. E aí, na noite escura de Jerusalém, eles sumiram na escuridão, se dirigindo ao Monte das Oliveiras, porque ali se principiaria o maior episódio, o episódio mais triste da história da humanidade. Então, meus irmãos, o nosso tempo já está no limite, já está esgotado, mas nós podemos perceber, estudando os ensinamentos de Jesus, que em todo momento Jesus nos impele, Ele nos pede a nós para que nós praticássemos os ensinamentos, os mandamentos de Deus. E é isso, nós espíritas somos conhecidos por estudarmos, por lermos, e nós precisamos sim muito do estudo. O estudo, ele é imprescindível, o estudo abre os horizontes, mas nós temos que praticar, que vivenciar os ensinamentos do Cristo. Muita paz a todos, muito obrigado, uma boa noite. Olha só. Nós vamos fazer a prece final agora. Vê se você consegue botar ele no colo. Criança é tudo de bom, né? Mas eles são danadinhos. Então nós vamos. Eles vieram para tomar o passe, eles vão tomar o passe primeiro, né? Mas eles ficam numa agonia danada. Nós vamos silenciar, fazer a nossa parte, né? Vamos ver o que a gente consegue, né? Que nós vamos fazer a prece. Cadê a mãe? A mãe é quem? Ah, é você mesmo? Porque a gente... Ei. Criança é tudo de bom, mas eles são danadinhos, né? Eu sei porque, né? A gente está acostumado com essas crianças, mas nós vamos, então, só passar para vocês que as crianças vão tomar o passe primeiro e depois cada um não precisa vir correndo, cada um tranquilamente, que eu sempre falo, o passe, a gente tem que estar aqui no salão, em prece, tranquilos, sem pressa, porque não é quando acaba a palestra a gente vai levantar correndo para ir embora, não. É um clima tão bom que nós temos que estar aqui mais tranquilos, aguardando o nosso momento do passe e depois sair com calma. E nós temos também uma cantina lá atrás, quem quiser ir lá para conhecer a cantina, quem não conhece, nós também ficaremos satisfeitos. E nós agora vamos pedir a todos os nossos amores que fiquem em silêncio, né? Eles estão lindos, olha só. Todo mundo comportado, mas o outrozinho vai comportar também. E nós vamos pedir o nosso irmão Vladimir para fazer a prece de encerramento da primeira parte. Então vamos com amor, com gratidão, elevar os nossos pensamentos
e agradecer ao nosso Criador, ao nosso Pai, amantíssimo e bom, a Jesus Cristo, o Mestre, o amigo, o companheiro querido de todas as horas, a mãe de todas as mães, a mãe carinhosa, a mãe que nos conforta no momento das nossas preocupações, no momento das dores da alma, ela que vem nos abraçar e carinhosamente nos cobrir com seu manto sagrado, o anjo tutelar de toda a humanidade. Mãe Santíssima, Mãe amorosa, que tuas bênçãos luminosas nesse dia possam envolver a todas as mães. Nossa Senhora, Mãe que em todos os momentos está presente, que os teus mensageiros, Maria, possam chegar aos nossos irmãos em desespero, em desalinho, que aqueles nossos irmãos que nesse momento estão pensando em suicídio, estão pensando no crime para a solução dos seus problemas, aqueles que estão completamente desalinhados, desajustados, que todos possam ser envolvidos pelo teu amor. Nossa Senhora, nós te pedimos pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Mãe querida, Mãe amorosa, que a vossa paz, que a vossa ternura materna, que o vosso carinho possa envolver a todos os nossos entes queridos. Mãe querida, intercede junto a teu Filho Jesus por todos aqueles nossos irmãos que sofrem, que precisam de luz, que precisam de paz. Nós queremos agradecer a essa doutrina luminosa que tem iluminado os nossos passos na caminhada terrena. Agradecer a esses espíritos amigos que têm nos acompanhado, que nos ajudam, nos orientam, nos esclarecem. Obrigado, Senhor. Na verdade, Senhor, nós queremos te dizer que nós somos felizes, que nós temos tudo, Senhor, principalmente o teu amor, a tua proteção. Mas ainda assim te pedimos,